Boa noite, irmãos. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé, a abrirem a nossa revista Identidade Cristã, na parte litúrgica do boletim nosso, no culto das 19 horas. E vamos fazer essa leitura alternada. Os irmãos lerão a parte em negrito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Esta é uma hora de comunhão com Deus, é uma hora de comunhão fraternal. Vamos dizer como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te dizer: perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. E nesta união nós adoramos o Deus único, digno de toda adoração, de todo louvor. Vamos louvá-lo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. E o fazemos hoje e sempre, porque hoje é tempo de louvar a Deus. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito.
sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Oremos. Amado Pai que está nos céus, nós estamos na tua presença, ó Deus, porque só tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Estamos presentes aqui, ó Deus, porque assim o Senhor quis que estivéssemos aqui na tua casa reunidos, ó Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, que este culto que nós vamos te prestar alcance ao teu coração, alcance o teu trono de graça, ó Deus. Pedimos misericórdia, ó Deus, para cada um de nós, porque somos pecadores, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Todos os atos deste culto, ó Deus, possam chegar até a Ti como um aroma suave, ó Deus. Fale, ó Deus, também ao nosso coração nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, todos os dias. E hoje, ó Deus, estamos aqui atentos para que o Senhor fale aos nossos corações. Aceita, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Poderia sentar, irmãos. Nós saudamos a todos na paz de Cristo, também aqueles que à distância nos acompanham pela internet. Visitantes, sois bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, fique em pé. Se temos alguém pela primeira vez, que os diáconos têm um presente para entregar. Muito bem, todos são muito bem-vindos em nome de Cristo. Nós queremos ressaltar que nesse mês teremos a colônia de férias das crianças, que começa sem ser amanhã, segunda-feira, na outra, e vai de segunda a sábado. Crianças de 5 a 12 anos podem se inscrever. R$80 o investimento que você faz. Eles têm uma programação bonita durante todas as tardes. Pode inscrever seu filho, neto, sobrinho, vizinho. É também de um objetivo evangelístico essa colônia de férias. E no final do mês a conferência jovem, dias 24, 25 e 26, quando vamos ter aqui um trabalho especial para toda a igreja, mas focado principalmente na juventude. Nosso colega da equipe, reverendo Davi, que está coordenando isto. Apenas R$10 a inscrição para participar de todo o evento. E no mês de agosto, o encontro de casais Kairos. Então nós estamos fechando as crianças, os jovens e os casais nesses próximos dias. E a inscrição está encerrando hoje. Você pode participar de um evento que certamente fará muita diferença na sua vida e na vida da sua família. Você recebe hoje
a quinta edição da revista Identidade Cristã, como temos publicado todo o primeiro domingo do mês, para trazer com mais largueza a vida, as atividades, o trabalho pleno da igreja, e você leia com muita atenção, muito carinho, certamente você será edificado. E quero dar oportunidade também àqueles que desejarem e puderem patrocinar a revista através de anúncios. Você que tem uma empresa, um consultório, ou um escritório de qualquer natureza, por um preço muito módico, você divulga o seu trabalho, o seu produto e ajuda a financiar a nossa revista. Fale conosco se você puder nos ajudar. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecias, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Recomendações de Paulo para o uso dos dons espirituais. E contribuir também é um dom espiritual, segundo o ensino de Paulo. Nós, neste instante, enquanto cantamos o hino de número 14, apresentaremos as nossas ofertas, dízimos e compromissos para a obra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu nos dás tudo o que temos, tudo o que é necessário para a nossa vida. E nós retornamos a Ti, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá todos os dias para a nossa subsistência, para a nossa bênção. E queremos, ó Deus, dedicar a Ti este dom. Dom que não é apenas material, dom que é
a ação do Teu Santo Espírito nos nossos corações e no nosso bolso. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, a contribuição do Teu povo e te pedimos que as Tuas bênçãos sejam multiplicadas cada vez mais na vida de cada um. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá o bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Espaços vazios numa multidão sem rosto, ruas cheias de gestos aflitos, lágrimas suplicantes correndo pelo ar, trânsito, tráfego, gente ofegante, rápidos, lépidos, trágicos errantes, carros, corpos, esquinas suplicantes, manhãs, tardes e noites desfiguradas, mãos estendidas, pedidos hesitantes, meu rosto, seu rosto, nossa vida por um fio, nossos filhos sem rumo adiante, ninguém, alguém, somos todos errantes, eremitas numa terra ofegante. Ó Pai, precisamos de paz.
descansados na multidão, alguns vazios de esperança, outros repletos de arrogância, uns famintos e outros saciados, mas com fome de viver. Os que esperam no Senhor não se cansam nem se fadigam. Os que esperam no Senhor voam com asas de águia. Aleluia ao Criador de todas as coisas, de tantas estrelas no céu. Sua força nos dá poder, sua promessa nos traz a paz. Os que esperam no Senhor verão. Senhor, cumpra a tua promessa aos teus filhos, porque o homem e a terra precisam de alento. Dá-nos a tua paz, Senhor. Mesmo andando numa multidão de milhões de rostos sofridos, eu tenho a tua palavra. Tuas promessas me consolam. Sei que tu estás comigo. Sei que tua casa não está distante. Preparas uma mesa para saciar minha fome de justiça. Preparas um banho para limpar meu corpo sofrido. Se demoro, vais para o meio da multidão e grita meu nome, pois sou teu filho, ovelha do teu rebanho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temerei o mal. Meu guia e protetor, meu grande o Senhor é meu vigia. Não temerei mal algum. A sua força me auxilia, e seu cajado me ampara, e sua casa é meu lar. Procuras trazer-me sempre a tua alegria. Cobre-me com teu manto, unge-me com óleo, limpa-me do mal. Mesmo em face dos meus inimigos, eu sei que tu estás comigo sempre. Ainda que andasse nas sombras da morte, veria teu rosto velando por mim. Sabe, Senhor, eu quero estar na tua casa. Quero habitar nela sempre, todos os dias da minha vida. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele sempre, confia nele, busque o seu poder, pois ele sempre tudo fará. Entrega teu caminho e ele fará tudo sim. Entrega teu caminho nas mãos do grande Senhor. Confia nele sempre. Entrega tua vida ao Senhor, confia nele sempre, confia nele, busca o seu poder.
Bem-aventurados são os que semeiam a paz. Bem-aventurado é o homem que luta pela paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, deles é o reino de Deus. Vós sois o sal da terra, sois luz do mundo. Que vossa luz brilhe sempre. Alegrai-vos, cantai felizes, porque grande é a vossa paz em Cristo. Bem-aventurado aquele que semeia, é bem-aventurado na terra. Bem-aventurado quem crê nessa promessa. Bem-aventurados sois vós, grande é o vosso galardão no céu. Uma nuvem te guiará de dia, uma chama te guiará de noite. Meu manto cobrirá as tuas manhãs, minha luz aquecerá as tuas noites. Eu sou o teu Deus, aquele que te conhece, saro as tuas feridas, corrijo os teus caminhos e te chamo pelo nome. Meu filho, ouça-me atento, não te esqueças nenhum instante que o leão de Judá cuidará sempre do seu povo, estará sempre adiante de ti. O Senhor diz a seus filhos: irei diante de ti, corrigirei os seus passos, abrirei portas de ferro, te chamo o nome, sou aquele que traz os faz justiça, sou Deus de Israel, seja a tua salvação. Eu te guardarei do mal, para que glorifiques meu nome. Diante de ti, Eu te farei cavalgar as estrelas, para encontrares meu lar. abrirei portas de ferro. Ó Israel, quantas vezes quis ajuntar-te perto de mim, para proteger-te dos teus inimigos, mas fugiste da minha face. Sou aquele que traz o sol, aquele que faz justiça na terra. Sou Deus de Israel.
glorifique o meu nome com toda a força da terra, porque te salvei da morte, protegi do mal, tua alma sofrida. Enchi os teus dias com raios de sol, colori tuas noites com a chama da paz. Agora te peço, esteja firme no teu caminho, olhe para frente, porque te espero, como um pai aflito, conto as horas, para estarmos juntos em Jerusalém. Sei que já sonhei em viver feliz, sem nunca chorar. São coisas assim que fazem pensar no amanhã de paz. Eu limparei toda lágrima do teu rosto. Não vais mais chorar, nem terás medo da escuridão, porque minha glória será a luz por toda a eternidade.
Não temas, pois sou contigo. Eu te fortaleço, meu filho. Amparo-te com mão forte. Tu és o meu servo querido. Eu te escolhi no meio da multidão. Não temas, pois caminho ao teu lado. Não ouvistes que o Criador não se cansa de nos amar. Sua palavra nos dá poder, traz alento ao meu viver. Faz forte ao cansado, dá força ao amor, renova todo o ser. Os que esperam no Senhor alcançam o voo livre, galgando as altas nuvens, com asas de águia, com asas de águia. Os que esperam no Senhor verão paz, que esperam no Senhor, que esperam no Senhor, que esperam no Eu estarei todos os dias, cobrindo-te de paz e misericórdia. Nós cantaremos com alegria a tua bondade, viveremos no teu amor e graça. Vem, meu filho, para perto do meu aconchego, Senhor, já não somos mais um na multidão. perto do teu amparo, Nós louvaremos para sempre o teu nome, perto da tua força, pois vimos o brilho da tua paz. perto do amor, Nós exaltaremos o teu amor. perto do perdão, Aleluia, hosanas ao filho de Davi. perto da salvação. Porque sabemos que estás conosco. Sim, estou contigo todos os dias, até os consumação dos séculos. Estas coisas diz, certamente cedo venho. Vem, Senhor, vem, Senhor, certamente cedo venho. Vem, Senhor, cedo ora vem, Senhor Jesus. Meu filho, olhe para cima, pois a tua redenção está próxima. Eis que cedo venho buscar-te, e te levarei para junto de meu Pai, para que onde eu estiver, estejas também, para sempre comigo. Enquanto o coral desce para continuar assistindo o culto de baixo, convidamos as crianças para virem até a frente. Tia Juliana vai sair com elas agora. Vamos orar com elas e também entregar o momento da mensagem que o reverendo Davi vai nos trazer nesta hora. Podem vir. Estão mais que abençoadas, certamente um tempo especial na vida das nossas crianças. Queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia. Se você que está nos assistindo pela internet tiver uma também nas mãos, você pode correr, pegar uma Bíblia. E eu quero convidá-los e convidá-las para a leitura da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2, versículos bastante conhecidos, lidos, refletidos, pregados, meditados há muito tempo, mas que tem algo a dizer para o nosso coração essa noite a partir dessa temática. Nós estamos seguindo ainda a temática do aniversário da nossa igreja, e essa noite eu queria propor uma reflexão breve com você acerca da natureza funcional
da igreja. Romanos 12, 1 e 2. Eu queria convidar você para ler comigo, são 2 versículos bem fáceis, de fácil leitura, mesmo assentado como estamos. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado e querido Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra e clamamos para que o Senhor fale, ministre o nosso coração através dela, porque ela é poderosa para mudar nossa vida, mudar nossa história, edificando, exortando de acordo com o Teu querer. Nós te suplicamos por isso encarecidamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. A natureza funcional da igreja. Muito bem, relação funcional, essa palavra meio complicada, essa expressão meio complicada, não é muito do nosso hábito, mas relação funcional, para o nosso entendimento breve aqui, é a relação entre determinados aspectos que caracterizam algo que vai determinar a eficácia daquilo que é caracterizado. Por exemplo, um carro. Qual que é a relação funcional de um carro? Chassi, motor e roda. Tendo chassi, motor e roda, isso caracteriza aquilo como um carro. O que vem depois vai determinar a eficiência do carro, o modelo, o tamanho, a cor, a potência disso, a diferença daquilo. O restante é que vai determinar a eficiência. Mas a eficácia, aquilo que determina a funcionalidade daquilo, é chassi, motor e roda. Então, pensando nessa dinâmica, a natureza funcional da igreja é justamente aquilo que, independentemente dos fatores variáveis que compõem a igreja, como história, denominação, templo, liturgia, é aquilo que vai certificar a eficácia da igreja. Então, para isso, nós precisamos entender rapidamente qual é a natureza da igreja. A igreja cristã, de acordo com a palavra de Deus, lá em Mateus 16, ela nasce a partir de um testemunho. Jesus está com seus discípulos e ele, então, fala, como é que o povo está interpretando tudo que a gente está fazendo? Quem que o povo diz que eu sou? O povo diz que o senhor é Jeremias, ou Elias, João Batista, um dos profetas. Tá, mas e vocês que estão comigo? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa confissão de Pedro, esse testemunho de Pedro, é o que dá origem para aquilo que Jesus vai dizer logo na sequência, que vai caracterizar a igreja. Então, é interessante a gente perceber que o testemunho, embora seja aquela nossa fala acerca daquilo que Deus fez na nossa vida, ele também pode claramente nos apresentar justamente aqueles elementos fundamentais que vão caracterizar a relação entre natureza e propósito de Deus na vida de alguém. No caso da igreja, depois de ouvir essa confissão, Jesus fala, muito bem, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mas ele vai falar que sobre esta pedra, sobre esse fundamento, sobre essa funcionalidade, sobre essa estrutura, que é a confissão de Pedro, ele edificaria a sua igreja e ele faz um complemento. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a gente começa aqui também a perceber, além da natureza, da natureza da igreja, a gente vai percebendo algo interessante. Porque a igreja, ela surge não com a prerrogativa de vencer, mas com a prerrogativa de prevalecer. Ou seja, a igreja, ela não lida com as coisas do inferno. Ela prevalece sobre as obras do inferno. Essa é a funcionalidade da igreja. Portanto, a igreja não é edificada para ser eficiente. Ela é edificada para ser eficaz.
Por isso, há a necessidade, na nossa compreensão, de uma natureza funcional que marca, que caracteriza a igreja de Jesus. E como é que a igreja funciona, por assim dizer? O objeto da igreja é a fé. A igreja funciona por fé. Não aquela fé que gera resultado, mas a fé que gera processo. Justamente porque a igreja não é uma instituição caracterizada por resultados, mas uma instituição caracterizada por processos. Em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, que em Cristo Jesus não há nem circuncisão e nem incircuncisão. Ele diz, em Jesus Cristo nem circuncisão tem valor, mas a fé que opera pelo amor. Essa ideia aqui, dessa construção paulina de a fé que opera pelo amor, dá a ideia de processo. Então a fé, que é o objeto da igreja, é processual, é dinâmico. E isso pode ser facilmente notado, queridos, no modo, na perspectiva como a gente entende a ação de Deus na nossa vida. Via de regra, nós não temos nenhuma dificuldade em entender Deus a favor de nós. A nossa dificuldade normalmente está em entender Deus em nós, conosco e através de nós. Esse era o dilema dos discípulos. Eles não tinham nenhuma dificuldade em perceber Deus a favor deles, até mesmo porque eles tinham um pano de fundo histórico, que é toda a história da nação até aquele tempo de Jesus, a história dos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, tudo aquilo construía um pano de fundo que não deixava dúvida nenhuma de um Deus que operava em favor de. Mas quando eles se deparam com Deus encarnado, a dificuldade deles estava em entender justamente Deus que agora é em conosco e através. E é importante a gente entender isso, porque é a partir dessa percepção que nós vamos precisar analisar qual seja, de fato, a natureza funcional da igreja. Né? Então, é o seguinte, uma igreja que gera mudança de grupo, de comportamento, não necessariamente é uma igreja. Ou seja, a igreja é chamada, na sua funcionalidade, para promover e para trabalhar para a transformação integral de vidas. Não é simplesmente uma mudança de paradigma. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer aqui, o nosso ponto de partida, nessa noite, é justamente notar a diferença entre histórico e história. Nós estamos comemorando 127 anos da nossa igreja. Né? Então, uma igreja que tem 127 anos, certamente, tem esses dois elementos muito aparentes. Né? Histórico. Histórico é aquilo que revela o desempenho, a eficiência. Mas a história revela as marcas que a igreja deixa ao longo do tempo. Revela a sua eficácia. O histórico indica habilidade, indica as habilidades. A história indica a maturidade. E aí, nessa dinâmica entre histórico, histórica, eficiência e eficácia, é nessa diferenciação que então nós vamos perceber aqueles aspectos que marcam a natureza funcional da igreja. E eu rapidamente quero falar com você sobre 3 aspectos, pelo menos. Primeiro deles, crer não é acreditar. Crer é conhecer. Eu estou falando aqui de santidade. Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele vai falando antes, apresentar o vosso corpo, ele está caracterizando uma coisa, mas ele está caminhando para dizer o seguinte: isso tudo junto representa uma forma de culto que é racional. E é interessante a gente perceber aqui, se eu perguntar rapidamente para você assim, crer, você sem ter muito tempo para pensar, se você relaciona crer com confiança e conhecimento, rapidinho, sem pensar muito, a maioria de nós vai falar que crer tem a ver com confiar e não tem a ver com conhecer. Mas crer, nada mais nada menos é do que atribuir crédito. Então, quando eu me relaciono com Deus a partir de acreditar, eu só estou atribuindo crédito a Deus. Eu estou simplesmente reconhecendo Deus como tal.
Eu simplesmente olho para Deus e falo assim: não, o Senhor existe, o Senhor é criador, o Senhor é bom, e daí? Que diferença isso faz? Fé tem a ver com conhecer, porque eu só confio de fato naquilo que eu conheço. Eu só vou me entregar totalmente, caminhar como as palavras que Davi escreve no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me guia ainda que eu não enxergue nada na minha frente. Eu só posso dizer isso, essa confiança plena, se eu conheço, e não simplesmente só acredito. Para confiar, eu preciso conhecer primeiro. O apóstolo João escreve a sua primeira carta, fazendo uma releitura do clássico versículo de João, do Evangelho, João 3,16, que a gente sabe de cor, mas quando ele vai fazer a aplicação do João 3,16 na vida da igreja, ele diz o seguinte: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Isso é o que está dizendo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nisso a gente conhece. Mas nisso o quê? Ele não está falando que é no versículo, mas é na aplicação do versículo, porque ele complementa: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. A palavra que ele usa, conhecer, para caracterizar esse amor, que é a vivência da igreja, vem do grego gnosko. E gnosko é uma espécie de conhecimento profundo, íntimo. Apesar de ser um termo grego, mas ele se origina lá num conceito hebraico que vai dizer da relação íntima entre um homem e uma mulher, gnosko. É conhecer intimamente, é conhecer profundamente, é compartilhar a natureza. É por isso que santidade não é um estado de ser. Santidade não diz respeito a um comportamento que a gente tem, do ponto de vista da moralidade. Normalmente a gente, quando lê o primeiro versículo, a gente acha que santidade é justamente apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E isso é santificação. Isso é processo. Santidade é relacionamento. Santidade é culto racional. Santidade é compreensão de quem Deus é, e a partir do momento que eu compreendo quem Deus é, eu compreendo quem eu sou. É por isso que a gente não pode ter nenhuma dificuldade, porque a gente tem. Quando a gente lê aquela expressão, sede santos porque eu sou santo, isso para a gente fala, meu Deus. Mas a natureza de Deus em nós, que gera nova vida, é justamente a santidade de Deus revelada em nós. Então santidade não é um comportamento, santidade é uma natureza. Tem a ver com aquilo que eu conheço. Portanto, a fé que sustenta a igreja, que é compreendida aqui por santidade, não é a fé que mantém Deus a favor de nós, mas é a fé que mantém Deus em nós, conosco, através de nós. Então essa é a primeira relação, a primeira natureza, o primeiro aspecto da natureza funcional da igreja. É quando a gente entende que crer não é acreditar em Deus, é conhecer a Deus. E o resultado disso é a santidade. Segundo, conhecer, uma vez que crer é conhecer, então progressivamente a gente vai entender que conhecer não é saber a respeito. Conhecer é ter relação pessoal. Isso se chama comunhão. Versículo 2, a parte A diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Porque nessa estrutura que o Paulo está trazendo para nós aqui, é que a comunhão é o resultado da santidade. Onde há ajuntamento de pessoas sem santidade, não há comunhão. Tem um ajuntamento, um aglomerado de gente lá. Por exemplo, quando a gente vê uma daquelas manifestações que há pouco tempo atrás a gente viu muito, agora deu uma sossegada aqui na nossa cidade, mas aquela cambada toda distribuindo, levantando bandeira. Mas na verdade está todo mundo defendendo o seu interesse. Cada um quer o seu. Por mais que em algum momento as coisas possam convergir numa ideia só, mas cada um está defendendo o seu. Partido tal, segmento tal, segmento, né? Agora, a comunhão, ela é o resultado da santidade na vida da igreja.
Ela diz respeito ao seguinte: comunhão tem origem no grego koinonia, que quer dizer ter algo em comum. É uma participação comum. É partilhar das mesmas ideias e opiniões. E ainda a definição que eu mais gosto para koinonia é uniformidade. É de estar de acordo, é estar em harmonia. Portanto, quando nós lemos não vos conformeis, nós precisamos entender aqui o seguinte, que existe uma espécie de uniformidade necessária para que a igreja funcione. A ideia aqui é funcionar da mesma forma. E para isso é necessário que a gente tenha algo em comum. Para isso é necessário que a gente partilhe das mesmas ideias. Que a gente parta do mesmo ponto e que a gente tenha o mesmo objetivo. A nossa dificuldade, e a dificuldade que a gente encontra nessa dinâmica toda em relação a isso, no sentido de perceber o impacto negativo da nossa falta de compreensão do que vem a ser comunhão, pode ser facilmente notado na forma como a gente entende o que é evangelização. Evangelização, nos nossos dias, tem se tornado cada vez mais uma espécie de ética de inclusão, e não uma ética de valores. Ou seja, nós estamos ensinando as pessoas como é que elas fazem para mudar de grupo. Né? E não a viver uma transformação integral, que é a vida abundante que Jesus fala lá em João 10:10, que é a vida integral da igreja. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em João 17:3, e agora eu pego carona, porque é interessante ver os movimentos de Deus na igreja. De manhã nós ouvimos um sermão sobre comunhão, no primeiro culto. No segundo culto sobre unidade. E agora a gente retoma tudo isso na oração sacerdotal de Jesus, em João 17:3. Jesus fala o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas evangelização nos nossos dias, como eu disse, tem se transformado cada vez mais num conjunto de ética de inclusão que propõe uma mudança de grupo. O sujeito deixa de ser católico, deixa de ser espírita, deixa de ser muçulmano, deixa de ser ateu, deixa de ser o que for, para se tornar evangélico. E esse processo de evangelização é interessante porque ele tira o sujeito do Egito, mas não leva o sujeito para Canaã. O sujeito fica vagando. Né? É interessante, a gente propõe uma mudança, mas não apresenta o objetivo, o resultado, porque a gente não tem o quê? Comunhão. Então, a evangelização precisa trazer o quê? Iluminação sobre a vida da pessoa, de tal maneira que ela perceba quem realmente ela é perante Deus. Isso é evangelização. Portanto, ganhar almas para Jesus não pode ser compreendido como uma mudança de religião ou de comportamento, mas como uma transformação de vida, uma mudança completa de conduta, transformação plena de entendimento. É isso que gera comunhão, porque a comunhão promove justamente aquilo que a gente passa a ter em comum. Né? Então, quando eu passo a me relacionar intimamente com você, isso é comunhão. É quando eu passo a me relacionar intimamente com você e não simplesmente sei que você existe, ainda que eu trate você de irmão. Comunhão é quando eu olho para você e vejo a minha vida em você, e vejo a sua vida em mim. E isso é transformação de entendimento. Isso é mudança de mente. Em terceiro lugar, comunhão não é saber a respeito, é ter relação pessoal. Então, em terceiro lugar, relação não é obter resultado. Relação é permanecer ao lado. É unidade. Versículo 2, parte B, complementação. Mas não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Paulo completa dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a unidade da igreja está relacionada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está relacionada com a missão de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Perceba a missão de Deus. Qual que era a vontade de Deus? De acordo com Pedro, que nenhum se perca. Então, o que ele fez? Ele pôs em prática um plano missionário. Ele veio ao mundo.
Essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Isso tem a ver com a missão de Deus? Tem. Então a vontade de Deus está nisso. Não tem nada a ver com a missão de Deus. Então é vontade sua, não é de Deus. Não mistura conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Certo? Meu pai falava isso para ele: meu filho, não misture conhaque de alcatrão com catraca de canhão. João 17, ainda na oração sacerdotal, 20 e 21, Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja é a missão de Deus, mas para a missão de Deus acontecer no seio da igreja, é necessário que a igreja permaneça unida. É o caminho da missão, é a unidade. E a gente vê isso no relacionamento da Trindade. É necessário que haja Trindade para que haja missão. Pedro vai dizer que o sangue de Jesus é conhecido desde antes da fundação do mundo. A missão de Deus não foi se desenrolando ao longo da história, ela começa a partir de uma coisa só. E essa é a natureza da missão da igreja. A falta de unidade nos nossos dias é interessante, que ela está gerando, está promovendo uma geração híbrida. O que é uma geração híbrida? Um bom exemplo disso é o cruzamento de cavalo com jumento. Junta a força, a robustez do jumento, resistência do jumento, com a postura física de um cavalo. Dá o quê? Da mula. Mas a mula tem uma característica: ela é híbrida, ela não se reproduz. Então é a melhor combinação, é um animal perfeito. A gente hoje, a igreja é isso, a gente busca a melhor maneira de ser igreja, mas a gente está se esquecendo de reproduzir isso. E o pior, a gente está fazendo mula sem cabeça, porque não pensa. É o melhor modelo, é a mula sem cabeça. Então, quando alguém falar para você, não existe mula sem cabeça, você pensa duas vezes antes de responder, porque pode ser que exista. Principalmente no seio da igreja. Desculpa a brincadeira. Mas nós estamos formando uma geração híbrida por conta da nossa falta de unidade. O sujeito chega em casa para tomar uma refeição, tem os filhos junto, começa a falar mal do pastor, do presbítero. Como é que esse filho vai crescer enxergando? Como é que vai ser o olhar que ele tem para o pastor, para o presbítero? A gente não fala na igreja, mas em casa a gente fala. A minha filha agora aprendeu uma fantástica, Isabela. Quando eu chego para dar uma dura nela, fez arte, eu chego, ela põe as duas mãozinhas assim e fala: estou orando, papai. Como é que você vai dar uma bronca numa menina que está orando? Né? Porque a minha esposa mesmo, às vezes, ela vai chamar a atenção dela quando eu estou lá no meu escritório e fala: papai está orando, filho, vem para cá. Ela já aprendeu o macete. Tomara que ela continue aprendendo esse bom exemplo, porque ela também tem muitos maus exemplos para aprender. Eu oro para que o Senhor a livre desses maus exemplos. Então, queridos, retomando para cá, eu estou dizendo com tudo isso que Deus não se revela para um indivíduo isoladamente. Em Mateus 18, 20, Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar. Hoje, no culto das 11, como eu disse, falando sobre unidade, o Fernando Juarez pregou uma mensagem tremenda no Salmo 133. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E é ali, nesse ambiente de unidade, de correlação, que, de acordo com o salmista, Deus manifesta a sua vida e a sua bênção para sempre. Então é necessário que tenha unidade. Todo o propósito de Deus é relacional. Porque a natureza da igreja é relacional. Por isso, a natureza funcional da igreja se dá por meio da relação. E para que a igreja viva essa relação perfeita, é necessário que haja unidade. 3 aspectos da igreja, da natureza funcional da igreja: santidade, comunhão e unidade. Crer não é acreditar. Crer é conhecer. Então não se contente em acreditar em Deus, conheça Deus. É disso que vai advir a santidade na sua vida. Que a gente só confia naquilo que a gente conhece. O resultado disso é uma manifestação maravilhosa de comunhão, porque a gente começa a se perceber no outro e o outro começa a se perceber em nós. Isso gera relacionamento. E o resultado do relacionamento saudável não é uma geração híbrida, mas uma geração que produz frutos. É unidade. É o que Jesus trabalha, a dinâmica
da ideia de que nós somos os ramos, e o pai é o dono da vinha, ele é a própria vinha, e nós os ramos. Todo aquele que permanece nele produz fruto. É necessário permanecer ao lado, é necessário estar ligado no outro. É disso que vem a produtividade da igreja. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê essa liga, para que o Senhor nos una, e para que o Senhor gere na vida dessa igreja não somente o histórico, que aponte para aquilo que é desempenho. Isso a gente faz muito bem. Nós temos um desempenho maravilhoso, braços estendidos, um histórico perfeito. Mas eu oro para que através da minha vida e da sua vida o Senhor escreva uma história, para que a gente deixe marcas, uns na vida dos outros e juntos nessa cidade. Porque se nós estamos hoje, há 127 anos nessa cidade, vivos e vibrantes, é porque o Senhor tem projetos para essa cidade através dessa igreja. Mas para isso, precisamos viver a partir dessa natureza funcional. É necessário que a igreja funcione, não simplesmente seja eficiente, mas que ela seja eficaz, que ela promova transformação integral em nós, conosco e através de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Queria convidar os presbíteros para tomarem lugar à mesa. Nós vamos dar sequência com a ministração da Santa Ceia. Nós vamos, diante da mensagem que ouvimos, já preparando-nos para a participação da ceia, orar. Uma mensagem que move-nos nas ações de graças pelo histórico que temos, mas na súplica para que a nossa história seja marcada por esses elementos tão básicos, tão essenciais, funcionais, como foram ditos hoje: a santidade, a comunhão, a unidade. Curva a sua fronte. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Louve a Deus pela vida da igreja, pela sua vida dentro da igreja, pelo que ela tem sido ao longo da sua história. Suplique ao Senhor que seja servido estar sempre conosco como Ele prometeu, porque sem o que não há igreja. Ele continue dirigindo a vida da igreja. Oremos por alguns instantes em silêncio. Tu, Senhor, nos criaste e nos fizeste com a bênção de poder contigo ter comunhão. De tal maneira, Senhor, que nós nos devotamos a Ti no propósito e no objetivo de, pela revelação maravilhosa que fizeste de Ti mesmo, podermos cada vez mais saber quem é o Senhor. Porque é deste conhecimento realmente, Senhor, que decorre o nosso próprio autoentendimento, conhecermos-nos a nós mesmos. Sem o conhecimento do Senhor, não podemos compreender os nossos caminhos, não podemos entender a nossa natureza,
não podemos discernir as nossas necessidades, não podemos recorrer para termos o preenchimento das nossas carências. Mas quando conhecemos a Ti, somos também bafejados pela Tua maravilhosa graça. Graça que nos acolhe, graça que nos envolve, graça que promove todas as bênçãos eternais. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque este conhecimento promove a santidade da igreja, que por sua vez demanda o espírito de comunhão, de termos as coisas em comum, de podermos ter um pensamento focado, convergente, de podermos, por fim, ó Deus, revelarmos a unidade dos filhos de Deus, que lutam, que batalham pela missão, pelo conhecimento do Senhor em toda a face da terra, pela glória do Senhor que há de transbordar como as águas enchem o mar. E participando desta mesa agora, ó Deus, ao ensejo de consagrarmos pão e vinho, nós somos levados ao momento sublime em que o Senhor Jesus reuniu os discípulos e ali declarou constituída a sua igreja sob a base do seu próprio sacrifício, sob a égide da sua consagração, sob a convocação para que possamos seguir o Mestre como discípulos na dependência da Tua misericórdia e graça. Eis o que estamos fazendo aqui nesta hora. Estamos, ó Deus, sob a dependência do Senhor, gratos pela realidade desta comunidade que celebra seus 127 anos, sabendo que ao longo de cada um dos anos, cada um dos momentos, o Senhor é que esteve à frente, o Senhor esteve avante. Pelas realizações, pelo trabalho oferecido, pela obra que permanece e pelo legado da história que o Senhor escreve, nós Te rendemos graças, nós Te bendizemos, nós Te louvamos. Mas também, ó Deus, suplicamos que o Senhor não nos falte, que o Senhor não nos deixe, que o Senhor corrija os nossos passos, que o Senhor alente os nossos corações, que o Senhor promova a Tua paz, como cantamos nesta noite junto com o coral, para que na paz do Senhor possamos avançar na direção dos Teus desígnios, dos Teus santos propósitos, Senhor. Ilumina o nosso coração, faz resplandecer a luz de Cristo em nós, para que também sejamos constituídos em luzeiros desse mundo tenebroso. Nesta hora, ó Deus, em que vivemos, nos desafios da hora presente, Senhor, não permita que nós faltemos com o nosso compromisso, com o nosso ministério, com a missão que recebemos do Senhor. Assim, ó Deus, ao consagrarmos pão e vinho, consagramos o nosso coração e nos achamos na santidade, na comunhão e na unidade que o Senhor impõe sobre a Tua igreja e a constitui como família de Jesus. Oramos juntos nas palavras que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos colocar-nos em pé, vamos cantar o hino 340 que está indicado. Vamos falar da nossa alegria em louvor a Deus de podermos acercar esta mesa do Senhor da Santa Comunhão. Disposta mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipos Jesus de Ti. Juntos lembramos Tua cruz,
por nós sofreste ali, por tua graça divina vivemos para ti. Desperta, anima, eleva os teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Na Santa Sé, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Podeis sentar. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Tomemos, pois, sob a ordem de Jesus. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esta nova aliança que se faz entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso próximo, aquele que está do meu lado, aquele que está como
meu irmão no mesmo nível de relação com Deus. Não existe diferença entre nós. Existe sim aquele que é maior. E o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se coloca como Cristo se colocou, lavando os pés, servindo, dizendo que somos irmãos pelo sangue de Jesus que nos perdoa. Nesse instante, vamos cumprir aquilo que Jesus disse: tomai dele todos, fazei isto em memória de mim.
Meus amados, nós vamos terminar o culto cantando o hino que nos convoca à caminhada, à marcha, porque a história continua. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. E em pé vamos louvar o Senhor. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite especial, porque o Senhor nos encoraja quando tomamos novamente do pão, do vinho, a seguir, ó Deus, na luta, na caminhada pela nossa fé, levando, ó Deus, ao mundo a santa palavra do Senhor que pode transformar a sociedade, as famílias, as relações, ó Deus, perdidas em relações santas e que revelem o caráter do Senhor. É por isso que nós somos igreja sua, ó Pai. Clamamos pela tua santidade no seio da tua igreja, para que haja comunhão verdadeira entre nós, sobretudo unidade no trabalho, que juntos caminhemos e lutemos pela mesma causa, a causa do Senhor, ó Deus. Te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, sim, a cada dia o privilégio, a oportunidade de viver essa palavra. Deus, reforça isso em nossos corações, que saímos para uma semana, ó Deus, confiantes nisso, de que o Senhor é o Deus que age em nós, através de nós, conosco, o tempo todo, e não simplesmente em favor de nós. Pai querido, abençoa cada família que aqui está, cada um, ó Deus, que entra por essas portas, que seja fortalecido pelo Senhor, para seguir em frente na caminhada, ó Deus, crente, de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor tão grande que transborda sobre nós,
e as consolações, os dons, o poder, o encorajamento do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, igreja, e sobre vós permaneça para sempre. Amém e amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Não vá embora sem antes dar um abraço em quem está perto de você e tomar um café quentinho aqui no nosso salão ao lado. E também o Grupo Oxigênio tem sopas para você levar para casa. Você lancha com a gente e compra uma sopa para a semana.